Ok, muito obrigado, boa tarde. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, por estar aqui, pela oportunidade de falar nesse quarto encontro nacional, né, do Profil. Eu vou tentar também, assim como minha colega Ana, apresentar brevemente o projeto de dissertação, porque ainda é um projeto, eu estou no segundo semestre do primeiro curso de mestrado profissional aqui da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, né, a UFRB. Então, eu estou no segundo semestre da primeira turma, a gente está construindo esse projeto, essa dissertação. Então, eu preparei aqui brevemente, se vocês permitem, eu vou clicar aqui para apresentar e vou lendo e conversando sobre o que eu preparei aqui para a gente poder, no final, conversar. Deixa eu clicar aqui para apresentar. Pronto. Vocês estão vendo aí, né? Por favor, só queria que confirmar isso. Sim, sim. Pronto. Então, aqui está o tema. O professor Rafael já apresentou, e o meu orientador é o professor Ricardo Henrique Rezende de Andrade, e eu vou seguir o seguinte cronograma, né? A seguinte linha aqui. Eu vou apresentar o problema de pesquisa, a hipótese, o objetivo geral, o referencial teórico, a justificativa, a fundamentação teórica e metodológica, e também o produto educacional proposto, né? Então, essa vai ser a ordem, a sequência que eu vou apresentar aqui para vocês. Muito bem. Qual é o meu problema? O problema de pesquisa. O estudante da EJA, Educação de Jovens e Adultos, ele adentra ou retorna ao ambiente educacional com ao menos duas características que exigem dos profissionais, né, dos professores da educação, um olhar mais detido, né, eu considero assim, um olhar mais com mais esmero, em especial sobre as sequências didáticas, né? Dar aula para estudantes da EJA, não sei se alguém aqui tem esse privilégio, é algo que demanda realmente muito mais esmero, né, do que para uma turma de ensino regular, como as pessoas gostam de chamar. Muito bem. Então, quais são essas duas características, né? A condição física dessas estudantes, ela é marcadamente mais estafante, né? E a realidade intelectual e cognitiva também em defasagem. Então, essas duas características são muito fortes nos estudantes da EJA. Portanto, essas duas coisas são problemas que a gente vai ter que pensar, sobretudo quando for a sequência didática. Bom, diante desse contexto, eu proponho, né, um aprofundamento teórico e metodológico para um aprimoramento da prática educativa, por dois motivos que eu considero desafiadores. O primeiro é uma pergunta: como desenvolver uma educação emancipatória e crítica na EJA? Segundo, analisar o uso prático das mídias e tecnologias digitais que afetam a existência de todos os estudantes. Então, para mim, esse é o cenário desafiador, é o que eu estou tentando compreender e avançar. Muito bem. A proposta de pesquisa, portanto, tenta dar conta, né, entre aspas, evidentemente, deste cenário desafiador. Tenta propor soluções para uma produção de conhecimento filosófico realmente emancipatório e, ao mesmo tempo, integrado às novas ferramentas didáticas digitais, capazes de tornar possível uma intervenção pedagógica que promova a reflexão sobre o mundo através da filosofia enquanto campo do conhecimento. Então, qual é o meu problema de pesquisa? O meu problema de pesquisa é como estimular o desenvolvimento da consciência crítica nos estudantes da EJA. Quais estratégias podem ser aplicadas na construção do conhecimento filosófico? Oficinas de ideias filosóficas para a produção de podcasts escolares podem ser uma solução? Então, eu estou com esses três problemas. Eu ainda não sei se eu vou limitá-los ou se eu posso conseguir ainda prosseguir com esses três, mas, a princípio, esses três são os problemas que vão nortear a minha pesquisa, a minha dissertação, né? Então, é isso, estimular os estudantes, né? Como fazer isso nos estudantes, né? Quais são as estratégias para construir um conhecimento filosófico, propriamente dito, e a minha ideia de oficinas com essas ideias servirão para a produção do podcast. Muito bem. Portanto,
Qual é a minha hipótese? A minha hipótese a hipótese consiste, né, em elaborar uma série de podcasts na mencionada unidade escolar, onde eu trabalho, né? Eu não falei, mas enfim, ela fica no distrito de Abrantes. Para quem não conhece, Abrantes fica na orla de Camaçari. Camaçari é uma cidade que fica na região metropolitana da capital onde eu estou, né, a Bahia. Então, eu nasci em Salvador, eu trabalho em Camaçari, a escola que eu trabalho fica em Camaçari, e no distrito de Abrantes, que fica na orla, né, na parte da praia desse município de Camaçari. Para quem já visitou a Bahia pode saber, aqui fica perto da Praia do Forte, Guarajuba, e por aí vai. Muito bem, então a minha hipótese é fomentar, né, nos estudantes da educação básica, da modalidade de educação de jovens e adultos, reflexões e senso crítico acerca da realidade de seu entorno. O objetivo, a hipótese é essa, né? Acreditamos, portanto, que esta hipótese interventiva possibilita uma associação de conhecimentos, saberes e experiências necessárias para os educandos atuarem em situações concretas do cotidiano. Portanto, pretende-se estimular o desenvolvimento da consciência crítica nestes discentes, né, e promover a inserção do uso das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Então, qual é o meu objetivo geral com essa dissertação? Contribuir, sob a perspectiva filosófica, para o desenvolvimento da consciência crítica nos estudantes, estimulando uma interpretação acerca do mundo que vivem, proporcionando um aprendizado que enseje maior domínio de conceitos, né, maior capacidade de interpretação das relações e processos socioeconômicos e socioculturais em que estão imersos, bem como maior compreensão acerca das múltiplas dimensões da existência humana, além de promover a inserção do uso das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu estou pensando nessas alternativas, nessas possibilidades. O meu referencial teórico evidentemente, né, a Base Nacional Comum Curricular, essa BNCC. Eu pensei em 4 filósofos. Paulo Freire, por conta do conceito freiriano, um dos conceitos de Freire acerca da emancipação, né, um deles seria esse. Gaudêncio Frigoto, por conta das noções que ele trabalha acerca do trabalho como algo ontológico e ontocriativo, né? Dante Henrique Moura, por conta de toda a análise que Dante faz acerca da educação brasileira, e, por fim, o filósofo francês, aí, o Jean-Paul Sartre, por conta das ideias também de emancipação, de liberdade, de escolha, de envolvimento com a existência humana, o mundo, e por aí vai. Muito bem. Qual é a minha justificativa? Eu proponho a seguinte justificativa. A proposta de trabalho, então, né, consiste nessa criação dos podcasts no colégio que eu trabalho. Aqui a gente chama de SEVA, Colégio Estadual de Vila de Abrantes. Eu estou lá desde 2012, né, com esse intuito que eu falei anteriormente. E, portanto, eu penso que esta proposta interventiva, ela possibilita, portanto, estimular o desenvolvimento da consciência crítica dos estudantes, como eu falei antes, estou aqui me repetindo agora, e promover essa inserção do uso das novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. A BNCC, inclusive, é bem clara em relação a isso, né? Que nós professores e professoras, precisamos inserir essas novas tecnologias no ensino, né? Na aprendizagem. Então, vale destacar, portanto, que o universo de ação também ele vai ser transdisciplinar. Eu pretendo conversar com meus colegas acerca dessa proposta, né? Mas o universo analítico ele vai ser exclusivamente filosófico. Afinal, estamos num mestrado de filosofia, né? Então, a minha justificativa segue essa linha. Uma vez posta em prática, penso eu, né, a proposta de intervenção pedagógica irá instrumentalizar o estudante para a elaboração do podcast, sob caráter filosófico. Neste interim, a proposta seria, então, viabilizar um sustentáculo teórico para a implantação do podcast. Eu estou chamando de provocações filosóficas. Eu pretendo dar esse nome ao podcast, por meio do qual permitiríamos aos estudantes o desenvolvimento de consciência crítica para atuação em situações reais do mundo do trabalho, né?
Entendo que a proposta se justifica, pois atende à perspectiva de contribuir, para debatermos algumas questões centrais. Eu considero centrais aqui duas questões que são o dia a dia de quem atua na educação de jovens e adultos, né? E na escola, em geral. A escola como um local privilegiado para a formação de cidadãos críticos e conscientes, isso é um ponto que eu penso, e está escrito, né? A educação, ela precisa, a escola tem que ser esse espaço, né? O espaço dessa formação de cidadãos críticos e conscientes. E também do trabalho como princípio educativo. Eu penso que o trabalho é uma chave fundamental para os jovens da sociedade brasileira, tá? Então, é isso. A educação formal como caminho para a emancipação, né? E do sistema de produção e informação como elementos significativos para a aprendizagem do estudante. Isso, para mim, é o núcleo central aí da minha justificativa. O interesse pelo tema, então, surgiu das questões, né, abordadas na pesquisa, foram provenientes das vivências da minha atuação profissional. Eu trabalho lá no colégio, eu trabalho em 2 turnos. Aqui na Bahia, a gente chama de 40 horas semanais. Então, no turno matutino, eu trabalho com as turmas de primeiro, segundo, terceiro ano. Enfim, esse novo ensino médio nos entregou essa maravilha, né, de diversas disciplinas, uma aula por semana. Isso é no turno matutino. À noite, eu trabalho com a EJA. Eu sou fã da EJA e de tudo que cerca esses jovens excluídos, né? Se o jovem de escola pública ele já é excluído em larga medida pela sociedade brasileira, e imaginem o que é, né? Os jovens da EJA, lá no turno noturno, trabalhando o dia inteiro. Então, é uma realidade muito, muito dura e cruel que a juventude brasileira enfrenta. Não sei em outros estados, mas na Bahia isso é muito marcante. Portanto, me parece tangível a produção de uma série digital de áudios em formato podcast. É uma proposta, né, que para mim, então, é viável e adequada. É assim que eu justifico o meu projeto, a minha dissertação. Essa é a ideia. Bom, como disse antes, qual é a fundamentação teórica e metodológica? Então, são quatro pilares, digamos assim. Muito bem. A questão da educação e do mundo do trabalho são prementes em nossos dias. Dante Moura, ele sugere que, na atual sociedade brasileira, né, os jovens de escola pública, eles não podem se dar ao luxo de esperar até os 20 anos ou mais para iniciar a trabalhar. Ou seja, uma educação integrada ao mundo do trabalho se faz urgente. Isso é Dante Moura falando. Portanto, esse é o cenário proposto por Dante Moura e que eu me atrevo a concordar com ele. Muito bem. Diante desse contexto, penso que parte da obra de Sartre, eu digo parte porque quem estuda Sartre, no geral, divide, digamos assim, o pensamento sartreano em até o ser e o nada, e depois com a crítica da razão dialética. Então, eu vou me concentrar, digamos assim, no primeiro Sartre, que é aquele Sartre que vai até ali, o ser e o nada. Então, eu vou utilizar esse arcabouço, esse sustentáculo de Sartre, até a obra O Ser e o Nada. Em diálogo, voltando aqui, né? Em diálogo com Paulo Freire, eu penso que são ferramentas de reflexão e crítica da educação brasileira e o mundo do trabalho, visando, portanto, a emancipação e o desenvolvimento da consciência crítica nos estudantes da EJA. Vale ressaltar, junto com Frigoto, né, Gaudêncio Frigoto, que o trabalho, portanto, deve ser concebido em sua dimensão ontológica ou ontocriativa, ou seja, não se reduz meramente à atividade laborativa, né? A ideia é trabalhar, a ideia é pensar o trabalho como muito mais do que apenas uma atividade laborativa, mas a produção, né, de todas as dimensões da vida humana ou ainda da existência humana, já que é por meio dele, né, é por meio do trabalho que o Homo sapiens sapiens projeta e possibilita a sua emancipação. Na medida em que a proposta de trabalho, ora apresentada, né, que visa a produção de uma série de podcasts transdisciplinares, juntamente com a realização de oficinas para instrumentalizar os estudantes da EJA, busca desenvolver com eles a consciência crítica,
atenderá, portanto, penso eu, ao propósito de cultivar habilidades nos indivíduos para atuar em situações da existência humana. Com ênfase no mundo do trabalho, eu penso que, então, assim, a gente consegue integrar teoria e prática, como é a ideia do Prof. Philo, né? Integrar teoria e prática. Metodologicamente, será utilizada, portanto, uma técnica, como técnica, a pesquisa participante, por ser um processo em que os sujeitos participam da análise de sua própria realidade, com vistas a promover uma transformação social em benefício coletivo e partilhado, né? Eu tenho isso como norte. Então, caminhando por fim aqui da minha apresentação, qual é o produto educacional proposto e quais são as suas etapas e fases, digamos assim. Então, eu penso em 3 etapas ou 3 fases na produção desse podcast que eu chamei aqui de Provocações Filosóficas. Bom, no primeiro momento, vamos fazer um levantamento bibliográfico pertinentes ao tema, no caso, o mundo do trabalho, o trabalho, a emancipação, a liberdade, a existência humana. Esses são os temas, né, que eu penso em conversar com os estudantes e construir com eles, na elaboração das oficinas e formulação do podcast. Então, a ideia é criar oficinas, né, proporcionar oficinas onde vamos conversar sobre temas e depois disso, então, a gente vai formular o podcast. Segundo, né, vamos fazer um grupo focal, né, constituído por professores e professoras na área de ciências humanas, já que é transdisciplinar, né, com o intuito de discutir sobre a construção da série de áudios digitais que irão compor o podcast. E na terceira e derradeira fase, o ponto aqui, né, a oficina propriamente dita, que tem como objetivo reunir os áudios, né, digitais produzidos pelos estudantes, editá-los, colocá-los online, tendo como produto final essa série de podcasts. Essa, então, é a ideia das oficinas e do meu produto aqui para o Prof. Philo. Penso, portanto, que as oficinas para a produção do Provocações Filosóficas Podcast, essas oficinas elas vão instrumentalizar os estudantes da EJA para atuarem com competência, né, e habilidade no campo teórico da filosofia, mas também no campo técnico das novas tecnologias e do que elas representam no mundo globalizado, né, além de possibilitarem a compreensão de que elas são agentes no mundo do trabalho e fora dele também, né? E não somente meros executores de atividades laborais. Então, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Espero que eu tenha sido claro. Eu vou finalizar aqui a apresentação. Agradeço mais uma vez, né, imensamente pela oportunidade de estar aqui e fico, então, para as considerações e perguntas e questionamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Saulo. Parabéns pela apresentação também e por ater-se ao tempo, né? Faltava ainda 1 minuto e meio. Então, gente, sigamos o mesmo passo a passo da outra vez. Alguém gostaria de fazer comentários, perguntas? Não? E aí, colegas? Professora Priscila? Bem, então, eu acabei apertando aqui para fechar sem querer, desculpem. Então, gente, eu tenho alguns comentários aqui a fazer. Gostei da tua ideia, Saulo, de trabalhar com podcasts. É uma forma de utilizar essas novas tecnologias, né? Que eu até acho interessante também essa expressão usada adequadamente, as novas tecnologias, porque as pessoas em geral falam, né? O celular é uma tecnologia, uma alta tecnologia, uma tecnologia de ponta, mas a escrita é tecnologia, a enxada é tecnologia,
A vara que você usa para tirar uma manga de uma mangueira é tecnologia, mas nós só pensamos em tecnologia, quando falamos de tecnologia, nós pensamos o quê? No computador, num celular, num carro elétrico, num avião, e esquecemos da tecnologia que nos circunda, né? Então, talvez aí pelo esquecimento dessa tecnologia tão antiga, tenhamos tantos problemas, né, de comunicação, de intolerância com as diferenças, e por causa desse esquecimento da escrita, se quisermos colocar assim. Então, acho interessante, você repetidamente falou novas tecnologias. Você também menciona nas etapas da tua pesquisa que, obviamente, a primeira delas é uma revisão bibliográfica, né? Você não pode pesquisar nada sobre alguma coisa sem saber o que foi escrito sobre ela. E você falou da emancipação. Esse conceito, ele aparece em diversos autores, e aí acredito que além de Paulo Freire, né, que você menciona, você poderia trabalhar, por exemplo, com Kant. Kant tem um artigo bem pequenininho chamado, né, Resposta à Pergunta, que é o esclarecimento, de 1785, se não me engano, e ele vai falar sobre autonomia, na verdade, não só ele, né, o grande mote, digamos, né, o grande lema do iluminismo, do século do iluminismo, do qual Kant foi um dos expoentes, é a emancipação do ser humano. A emancipação do ser humano em relação a quê? Naquele momento, em relação ao poder da igreja, que ainda cerceava, de algum modo, a liberdade de pensamento. Basta pensarmos que até a década de 1860 a Inquisição matou pessoas na Espanha, né? Então, essa liberdade, a emancipação contra a opressão de uma instituição religiosa e também contra a opressão do Estado. E aí o Estado representado pelos déspotas esclarecidos de então, como Frederico II, ao qual o próprio Kant faz menção, né, e outros, Catarina Grande, desse mesmo período, né, a czarina russa. Então, nesse contexto, você vai encontrar Kant como um dos expoentes, que pode te ajudar a pensar essa emancipação. Você pode trabalhar também um outro conceito que você mencionou, de liberdade, que te interessa. Um outro autor que eu também poderia te indicar é John Stuart Mill, né, a obra sobre a liberdade de Mill, em que ele vai defender a liberdade de pensamento, de expressão do pensamento, e, bem, um podcast é uma forma de expressão do pensamento. Então, talvez as ideias utilitaristas e liberais, né, do liberalismo clássico de John Stuart Mill, possam ser úteis também de alguma forma para que você possa chegar a trabalhar bem esses conceitos que você quer trabalhar de liberdade, de emancipação. O trabalho como emancipação também faz me lembrar, por exemplo, Saulo e demais da obra de Marx e de Engels, que vão colocar a praxis como um modo de ser do ser humano. E é através da praxis que o ser humano venha efetivamente viver de maneira autêntica, isto é, não alienada, né? A existência autêntica é uma existência não alienada, e a alienação contemporânea se faz, sobretudo, através, dentro dessa análise marxista, né, do trabalho, das lutas de classe, né? E, nesse sentido, talvez também possa, eu poderia talvez mencionar a ideologia alemã de Marx e Engels, em que eles vão trabalhar com essa ideia tanto da luta de classes quanto do trabalho, vão definir o trabalho como um modo de ser do ser humano, né, e através de um trabalho que represente o ser humano naquilo que ele faz, o ser humano pode vir a ter uma vida autêntica, de modo que de tarde vai filosofar, de manhã vai pescar, à noite vai para a siderúrgica, etc. Né? Então, ficam aí essas ideias, né, que podem, sei lá, talvez te ajudar a trazer mais embasamento teórico para a tua reflexão. Em relação ao produto, eu acho que está bem adequado, está bem atual, teu trabalho parece estar bem estruturado também, e desejo apenas boa sorte. Passo a palavra para alguém que queira comentar, professora Priscila ou algum outro presente, gostaria de fazer comentários, ainda temos algum tempo. Não, eu também achei muito bom, muito bom. E acho que todas essas dicas que o Rafael está dando também
só tendem a enriquecer, né, a tua proposta. E o que eu queria comentar é que é interessante essa coisa das tecnologias, né? E pensar no podcast. Pensa o que é um podcast. Às vezes as tecnologias, elas só modificam alguma coisa que a gente já tinha, né? Então, o podcast é um veículo da nossa voz, que é uma coisa, né? E aí, sei lá, pensar na oralidade, talvez, tem alguma coisa em relação ao oral, que é muito importante, e antigamente se tinha muito os programas de rádio, né? Então, hoje em dia a gente tem o podcast, que é como um rádio, e aí o rádio é a captação da voz. Então, tem isso que perpassa, assim. E é muito interessante, eu queria perguntar daí, o podcast, você vai fazer a experiência de constituir ele ao longo do seu trabalho de mestrado. E aí, isso vai virar também um objeto de análise depois, na dissertação. É isso que eu queria perguntar, né? Então, é interessante, porque eu acho, não sei se eu perdi alguma coisa, eu tô com super sinusite aqui, não sei se vocês estão ouvindo, que a minha voz está horrível. Então, eu saí em um momento para assoar o nariz. Mas, então, talvez eu tenha perdido isso, que é como é que você vai analisar o sucesso ou o insucesso, né? O quão proveitoso foi ou não essa experiência de criação de um podcast junto com os estudantes, né? Como isso modificou alguma coisa neles? O que isso teve de ganho para eles nessa experiência? Eu não sei se tu chegaste a falar disso e eu perdi, né? Mas se não, seria interessante de pensar sobre isso também, né? Agradeço as sugestões, professor Rafael. Vou conversar com o meu orientador acerca disso, porque preciso ver se eu terei fôlego, né? Porque Sartre, Paulo Freire, Dante Moura, né? E Gaudêncio Frigoto, já são 4 aí, então talvez eu não tenha esse fôlego todo, mas enfim, obrigado mesmo pelas sugestões. Eu queria falar sobre Kant, assim, saber é aude, né? É um tanto quanto óbvio, mas eu particularmente gosto mais de Sartre e de Paulo Freire por conta das conexões que eu penso que eles têm e por conta sobretudo da construção de educação que Paulo Freire, sobretudo, promove, assim, sabe? Então eu fiquei mais preocupado com esses dois por conta disso, apenas por conta disso. Alguns colegas meus já falaram que eu deveria brincar entre aspas, evidentemente, né? Com Karl Marx, claro, né? É um tanto muito evidente. Aliás, Frigoto e Dante, eles bebem, né? Eles são marxianos aí, né? Eles têm lá um pezinho, digamos assim, na filosofia de Karl Marx. Mas isso aí eu tenho que conversar com o meu orientador, realmente, acerca dessa construção. Em relação, professora Priscila, ao pós-podcast, eu devo ser sincero, eu não pensei nessa possibilidade. Eu não cheguei a pensar nisso, mas é uma ideia excelente também. Eu vou ver com o meu orientador também essa possibilidade de analisar o pós-podcast, né? Bom, eu posso pensar nisso. Já anotei aqui, eu vou pensar nisso. Eu queria só terminar a minha fala em relação ao podcast. Eu pensei no podcast por alguns motivos. Um deles é que ele é uma espécie de meio termo, meio campo ali entre o rádio, que foi fortíssimo e continua sendo muito forte, e o vídeo, digamos assim, né, YouTube, TV, etc. Então, eu penso que o podcast é uma nova ferramenta e ela entra no meio dessas duas potências, digamos assim. E uma outra coisa que eu pensei também no podcast é por conta da facilidade, digamos assim, na construção do podcast. Não que seja
seja fácil, mas é porque, assim, os estudantes, em geral, têm um smartphone. Logo, eles têm como captar o áudio. E então, o que faltaria para um podcast? Apenas só um sustentáculo teórico, né, e técnico para que eles pudessem, então, construir e colocar online o podcast. Em tese, eu pensei no podcast por isso, e também porque fica gravado, eles podem ver, rever, a gente pode editar. O rádio seria tecnicamente mais complexo para ser elaborado e teria que ser ao vivo, talvez. Então, aí eu fiquei um pouco nessa questão. O meu orientador, por exemplo, o Ricardo, ele sugeriu que nós fizéssemos o que hoje está um pouco na moda, ao invés do só do podcast, colocar o vídeo também, né, que é o videocast. Aí eu falei, professor, podemos pensar, mas já fica mais tecnicamente difícil, porque é vídeo. Entra também a questão do constrangimento, muitos estudantes não gostam de aparecer. Eu sou estudante e não gosto, estou aqui num esforço tremendo de aparecer aqui, ligar essa câmera e etc. Mas, enfim, é isso. Agradeço mais uma vez e estou aqui para as ordens. Muito obrigado.